Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao quarto episódio de Como Investir nos Mercados Emergentes. Agora, eu vou investir em ações que são muito mais arriscadas, mas para o meu perfil, o risco-retorno mais que compensa, ok? Tu tens que ver para o teu caso, para o meu caso é bastante útil e por isso eu quero partilhar contigo. Agora, a plataforma que eu vou utilizar é a Freedom24 porque eu quero ser o legítimo dono das minhas ações, ainda por cima sendo tão arriscadas, e neste caso a Freedom24 é uma das poucas corretoras que tem a Bolsa do Cazaquistão, que eu estou bastante interessado, tal como eu expliquei no primeiro episódio, devido a todas as vantagens, recursos e crescimento tecnológico neste país. Por isso, o primeiro episódio, se ainda não viste, de qualquer modo, eu também quero partilhar contigo a taxa de natalidade do Cazaquistão, por isso não é que seja a mais elevada de todas, também não está má de todo se compararmos com os países em desenvolvimento. Agora, uma vantagem muito grande na Freedom24, comparativamente a outras corretoras, é a comissão que pagamos na Bolsa do Cazaquistão, porque para além de permitir esta bolsa, nós se formos à nossa conta, neste caso, esta é a minha conta principal para investir nos mercados emergentes, nomeadamente no Patreon, e se formos depois aqui à opção de movimento de caixa, podemos ver que eu apenas paguei de comissão 20 cêntimos por transação. Isto, na minha opinião, é bastante barato. Mas pronto, neste momento vamos ver o desempenho atual da carteira, por isso temos aqui a nossa primeira posição, ou segunda que já não me recordo, com uma rentabilidade de 51,51%, a nossa outra posição com uma rentabilidade de 28,46% e a última aquisição que fizemos está praticamente no break-even, com 0,01% neste momento. Se eu for aqui ao último episódio, tal como podes ver aqui, podemos ver que a outra posição estava com 63,97%, por isso houve aqui uma descida na CCBN, mas entretanto a HSBK teve uma ligeira subida, tal como podes ver aqui novamente. Por isso de 26,65 para 28,46. Mas pronto, agora o que interessa é o estudo que quero partilhar contigo e também qual vai ser a empresa que eu tenciono adquirir. Por isso, se formos aqui ver no principal índice do Cazaquistão, estas são as principais empresas que constituem, ou seja, temos a AIRA, CCBN, HSBK, KCL e por aí fora. Aqui conseguimos ver o peso de cada uma destas empresas neste índice e, se bem te recordas, a última aquisição que fizemos foi a KZTO, mas nós também tivemos a ver a AIRA, por isso queríamos ver como é que ela ia reagir no próximo mês e, tal como podes ver, ela teve aqui um prejuízo, ou seja, ela teve aqui uma descida contínua ao longo do último mês. Por isso foi exatamente isto que eu disse no episódio anterior, ou seja, como ela foi recentemente listada e não tínhamos dados suficientes, então isto tem uma incerteza total e, como podes ver, esteve continuamente em queda. Por isso, de todo, é algo que eu tenciono evitar, porque que o estudo ainda pode cair muito mais. Assim sendo, outra empresa que eu já vi e estive interessado em adquirir foi novamente a KZTO, porque a KZTO não teve aqui uma grande subida desde a última vez que nós vimos. Por isso a KZTO, tal como vimos, está praticamente no break-even e estarmos a adquirir agora, ou no mês passado, é praticamente no mesmo sítio. Agora, nós temos que ver se realmente ainda vale a pena e se aumentarmos a nossa exposição a esta empresa, não poderemos estar a correr demasiado risco. Por isso é isso que eu quero ver contigo. A KZTO tem um possível retorno se algum dia chegar aos seus máximos de, deixa-me cá ver, 88,35%. Eu não estou a dizer que ela irá chegar aos seus máximos, estou apenas a dizer que se algum dia chegar aos seus máximos ou ultrapassar, podemos ter aqui um retorno igual ou superior a 90%. Por isso até é bastante. Agora, eu também partilhei contigo a capitalização de mercado da KZTO, por isso estamos a falar de 326 mil milhões de KZTs, que significa aproximadamente 682 milhões de euros. Pronto, só para teres uma noção da capitalização de mercado. Agora, como eu também estou exposto ao KZT, então temos que ver qual foi a sua rentabilidade no último mês. E tu podes ver que teve aqui apenas uma rentabilidade de 0,23%, o que não é muito bom, mas pelo menos não é negativo. Ou seja, para mim, desde que esteja no break-even ou até superior, já é bastante aceitável. Depois, eu também gostaria que, para além de estar no índice principal, que é o CASA, também gostaria que tivesse aqui no índice a AIX. Por isso, estando neste índice, e neste caso, este até está, que era o KZTO, e o KZTO é nada mais nada menos que a CAS Trans Oil, por isso, com uma ponderação com um peso de 2,55%, e o facto de estar nos dois lados é muito bom. Agora, pronto, algo que não é assim tão bom, pelo menos na minha opinião, é ter apenas um peso de 2% aqui no índice principal e um peso de 2,55% neste índice. Se não conheces este índice, podes ver o seu desempenho no último mês, podes ver nos últimos 6 meses e também no último ano. Não é que tenha tido um mau desempenho, é um índice mais recente que o CASA, no entanto, pronto, a sua rentabilidade não é nada de extraordinário, mas preferencialmente gostaria que tivesse nos dois índices. Depois, vendo o Finbox para vermos os modelos de avaliação, atenção que aqui não pode ser os 10 anos, temos que mudar para 5 anos, e apenas estes dois é que permitem ver algo mais aproximado da realidade.
e conseguimos ver que, pelo menos, segundo o DCF, ou seja, o Discounted Cash Flow nos últimos 5 anos, utilizando o EBITDA, uma possível valorização de 91,40% e utilizando os rendimentos, uma possível valorização de 96,70%. Depois, utilizando os multiples, agora utilizando como base o Enterprise Value to Revenue, temos aqui uma possível valorização de 27,90%. Depois, aqui utilizando como base o Enterprise Value to EBITDA, uma possível valorização de 24,20%. Aqui utilizando o EBIT, 2,60%. E depois o Price to Sales, 20,20%. Eu utilizei ainda outros dois que estava e que permitiram só para partilhar contigo. Por isso, utilizando o Price to Earnings per Share, que é nada mais nada menos que o Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 19,80%. E aqui, utilizando como base o Price to Book, temos uma possível valorização de 27,50%. Agora, eu acho que é importante partilhar contigo estes dados do Findbox, ok? Isto não é aconselhamento nem recomendação de investimento. No entanto, eu acho que estes dados do Findbox podem te auxiliar no teu estudo. De qualquer modo, eu fui ao site da empresa porque eles têm aqui uma parte que é para shareholders e também o reporte anual, por isso tu podes clicar aqui e depois vais dar esta página. Por isso nós podemos clicar aqui para fazer download nos últimos anos do relatório financeiro anual da empresa e foi o que eu estive a ver. Ou seja, eu queria começar primeiro com os Key Indicators, por isso se olharmos para o Revenue, conseguimos ver que existe aqui uma ligeira subida ano após ano, o que é algo formidável, mas se olharmos para o EBITDA já conseguimos ver aqui um decréscimo, ou seja, face ao último ano vemos aqui um decréscimo de 28%, o que na minha opinião é bastante negativo. E o que é que se deve a esta descida? Deve-se ao aumento dos custos, ou seja, os custos de venda, que aumentou 27%. Por isso, isto originou no resultado líquido, ou seja, nós vamos passar às demonstrações financeiras, mas isto originou no resultado líquido uma queda de 61%, ou seja, de 50,6 mil milhões de KZTs passou para apenas 19,8 mil milhões, o que é uma diferença substancial, mas esta diferença pode ser justificada, tal como vou-te mostrar, que é relativamente aos investimentos que foram feitos. Por isso podemos ver aqui as atividades de investimentos. Com base nisto já conseguimos começar a compreender. No entanto, se também olharmos nas demonstrações financeiras as rúbricas do Other Comprehensive Income, ok, aqueles que não podem ser considerados nas atividades operacionais, financiamento e investimento, então podemos ver que o resultado líquido até foi superior. Por isso é isso que eu te queria mostrar aqui nas demonstrações financeiras. Deixa-me cá ver, começar aqui com a demonstração da posição financeira. Por isso temos aqui Total Assets, Total Equity and Liabilities. Por isso Total Assets conseguimos ver que houve um aumento, no Total Liabilities também houve um aumento, no Total Equity houve também um aumento, ok? Por isso o que eu quero calcular contigo é o Return on Equity, por isso vamos utilizar o Total Equity, que já está aqui, e agora vamos à demonstração de resultados, que está aqui um pouco abaixo. Atenção que essas demonstrações financeiras foram auditadas, tal como podes ver, por isso por um auditor independente, e aqui na demonstração de resultados está realmente os números que eles disseram, e atenção que aqui isto não acaba aqui, isto vai até aqui onde está as assinaturas, ok? Eles é que não tiveram espaço suficiente. Agora, na demonstração de resultados podemos ver que, pronto, realmente foi dos 50 mil milhões para os 19 mil milhões. No entanto, se olharmos para o resultado líquido total, podemos ver que, na verdade, houve um aumento de 135 milhões para 185. Agora, eu no Return on Equity, o que vou ter em consideração vai ser este resultado líquido, ou seja, sem considerar todo este Other Comprehensive Income. Por isso, eu já fiz estas contas e assim sendo, quero-te mostrar que em 2021 estavam com Return on Equity de aproximadamente 6-7%. Deixa-me só fazer vezes 100 para tu veres. E tu podes ver que, na verdade, em 2021 tiveram um Return on Equity de 6,86%, o que não é mau, mas nós temos que fazer uma comparação. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que se nós não tivermos uma base de anos anteriores e anos futuros, não é? Nós não conseguimos entender se eles estão a progredir ou se estão, pronto, a regredir. Agora, o que acontece é que quanto maior for o Return on Equity, em princípio, melhor é para a empresa. E tu podes ver que, na verdade, eles desceram o Return on Equity bastante, ou seja, de 6,86% para 2,17%, ou seja, uma descida muito significativa. Eu acredito que no ano seguinte ao ano que este relatório financeiro foi apresentado, possa ainda haver uma descida significativa no resultado líquido. Isto, pelo menos, com base na projeção deles. Pronto, assim sendo, eu não vou estar exposto mais a esta empresa, ok? Porque para mim já seria demasiado arriscado, mas eu, com base em dicas que tive quando fui a Nova York, eu pelo menos quero estar exposto à indústria das energias. Por isso, a minha alternativa, ou seja, a opção que eu tenciono adquirir
para este mês, atenção que isto é para o meu perfil e não é aconselhamento nem recomendação de investimento, é aqui a KMGZ. Neste momento está numa tendência positiva, tal como podes ver. Ainda temos poucos dados, ou seja, não temos muito poucos, mas temos apenas a partir do final de 2022, o que para mim é muito pouco. No entanto, temos aqui alguns aspectos positivos que eu queria partilhar contigo, que é relativamente à KMGZ ter um peso no índice principal de 14,10%, ou seja, é praticamente uma das empresas que tem maior peso neste índice. Para além disso, também tem um peso no índice AIX de, deixa-me cá ver, então, CAS, Munai Gas, por isso um peso de 15%, que até é bastante. Aliás, estas 5 empresas são as únicas que têm um peso de 15% neste índice. Por isso assim consigo estar exposto à indústria das energias, ok? Que é algo que me interessava para médio prazo. Assim sendo, continuando, voltamos novamente à parte de análise técnica aqui desta empresa. Por isso eles têm reduzido bastante o seu volume, ou seja, o volume que têm tido, deixa-me lá ver, até mais ou menos setembro de 2023 tem descido bastante a partir daí, ou seja, outubro, novembro, dezembro e já início de 2024 tem descido bastante o seu volume. Agora está praticamente, não digo inexistente, mas está muito inferior comparativamente ao que era antes. Não é que isto seja algo muito negativo, porque esta empresa pode continuar a subir, no entanto, nós gostaríamos de ver aqui um aumento do volume para que possamos atingir valores muito superiores. Eu, pelo menos, era isso que eu gostaria de ver. No entanto, como é para longo prazo, eu também não tenho pressa. Pronto, assim sendo, vamos ver o que é que o Finbox nos diz com base nos seus modelos de avaliação, por isso vamos utilizar estes todos que estão aqui, inclusive alguns de 10 anos, ok? Não este do meio, que é do EBITDA, mas o Discount Cash Flow com base no rendimento e também do Garden Growth Exit, que é o primeiro. Vamos ver, por isso, nos últimos 10 anos tem aqui uma possível valorização de 80,60%, que não é nada mau, ok? Pelo menos com base no Finbox. Depois, aqui se virmos com base nos rendimentos, isto nos últimos 10 anos, uma possível valorização de 97%, ok? Nada mau. Agora vamos ver nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, do Garden Growth Exit, uma possível valorização de 70%, depois com base no EBITDA de 79% e com base nos rendimentos de 65,30%. Ok, muito bem. Não é que isto esteja mal, mas se compararmos dos últimos 10 para os 5 anos, podes ver que houve aqui uma diminuição. Isto também porque as projeções e os seus resultados não foram talvez tão bons em termos de ritmo comparativamente ao que eram, ok? Isto é só uma possibilidade do porquê de terem diminuído tanto. No entanto, agora vamos ver os múltiplos, ok? Por isso vamos comparar com empresas que são comparáveis e assim sendo, vamos começar aqui com múltiples do Enterprise Value to Revenue. E ao comparar, pronto, com empresas comparáveis e inclusive está aqui a KZTO, por isso é engraçado que esta era uma que estava nas possibilidades e que temos neste momento no portfólio, pelo menos eu tenho, e há aqui apenas uma possível valorização de 1,30%, o que é muito pouco. Mas, por exemplo, formos ver os múltiplos do Enterprise Value to EBITDA, já temos aqui uma possível valorização de 19,90%. Se utilizarmos como base o Enterprise Value to EBIT, então uma possível valorização de apenas 1,70%. Mas agora, quando comparamos o Price to Sales e mesmo o Price to Earnings Ratio, ok? No Multiples, aqui vai mostrar um possível prejuízo, ou seja, diz que existe uma possível desvalorização de 23,60%, com base no Price to Earnings per Share, que isto aqui é o Price to Earnings Ratio, uma possível desvalorização de menos 15,80%, e aqui o Price to Book de menos 15,20%. Ou seja, o que é que podemos estar a perceber é que, utilizando as empresas comparáveis, pode haver talvez uma melhor opção. Agora, a KZTO já temos, tu podes ver se assim quiseres as outras opções que aqui estão. No entanto, eu, com base naquilo que vi, aquela que eu tenciono investir é a KMGZ, ok? E assim sendo, tentei um bocadinho mais longe e por isso fui ao site, ok? Aqui no site, se fores à página principal, tens aqui uma opção que é Investors, clicas aqui e depois aqui mostra os resultados trimestrais e também tens os anuais. Agora, se clicares aqui na parte para ver os trimestrais, é só vir aqui aos anuais para ver, ok? Pelo menos foi o que eu fiz e pronto, eu cliquei aqui para ver os resultados auditados anuais. Ao ver aqui, então mostrou-me estes resultados, ou seja, mostrou-me um aumento dos rendimentos em 2021 para 2022 de 15,2 mil milhões para 18,8 mil milhões. E se olharmos para o EBITDA, um aumento de 4,7 mil milhões para 5,5. Aqui vimos um aumento de 24,30%, o que não é nada mau, no EBITDA um aumento de 16,40%. Está bem. Então, assim sendo, se olharmos para as demonstrações financeiras, podemos ver aqui a demonstração
de resultados e aqui em baixo a demonstração da posição financeira. E aqui eu quero ver o Return on Equity, porque quero comparar. No entanto, podemos ver e começar por olhar para o resultado líquido, para ver se é superior. Por isso, deixa-me cá ver, aqui é a demonstração do resultado líquido, então acaba aqui. Por isso, se formos ver o resultado líquido, sem incluir o Other Comprehensive Income or Loss, podemos ver que até houve um aumento. Ou seja, ao contrário da demonstração da posição financeira que vimos anteriormente, houve aqui um aumento de praticamente 1.286 para 1.317. Ok, atenção que isto já está em milhões, por isso estamos aqui a ver, na verdade é em 1.000 milhões. Pronto, houve um aumento no resultado líquido, sem contar com o Other Comprehensive Income. Na demonstração da posição financeira, o que é que nós temos? Temos aqui que houve um aumento nos ativos totais, ok, o que pode ser bom, mas se olharmos também houve um aumento nos passivos. E se olharmos para os capitais próprios, houve uma diminuição. Ou seja, se estão a diminuir os capitais próprios e aumentar os seus passivos, pode não ser algo positivo, ok? Temos que ter atenção a isto. Eu vejo isto como um aspecto negativo, mas isto vai impactar positivamente o Return on Equity. Ou seja, eles tinham um Return on Equity de aproximadamente 12.84, só para te mostrar, 12.84 aproximadamente, e neste momento tem um Return on Equity de aproximadamente 13.26%, mais ou menos. Por isso, aqui está, 13.26% aproximadamente. Por isso, ok, aumentaram o Return on Equity, não é como a outra empresa que diminuiu, mas é claro que eu acho que é sempre importante vermos com mais algum detalhe. Eu também quero falar mais sobre o Return on Equity, ou seja, nós já sabemos que o Return on Equity é o rácio entre o resultado líquido e os capitais próprios, mas eu queria também mostrar aqui no feedback box que eles têm, ou seja, não precisas de vir às demonstrações financeiras para ter uma noção qual é que é o desempenho do resultado líquido, mas no caso desta empresa não é assim tão surpreendente, é só um bocadinho superior ao peers e pronto, até é bastante superior ao seu setor. Agora, se olharmos para o Return on Asset, que se calhar este poderá ser um dos rácios que eles têm mais positivos, na minha opinião, podemos ver que eles têm um rácio que é mais que 2 vezes superior, seja ao setor ou ao peers. Por isso, isto aqui vejo até como um aspecto bastante positivo. No entanto, isto não significa que necessariamente a empresa irá continuar a valorizar, ok? Neste momento está com uma tendência positiva, é verdade, mas não é que no curto prazo não possa ter uma queda, porque pode. E atenção que este tipo de empresas são bastante arriscadas, como é óbvio. Aliás, todas as empresas que eu invisto aqui nos mercados emergentes são muito mais arriscadas, na minha opinião, que os mercados americanos ou mesmo europeus, dependendo das empresas. Quando eu digo europeus, estou a falar da Bolsa Europeia Euronext, nomeadamente as empresas com maior capitalização de mercado, ok? Porque também existe dentro da Europa mercados emergentes, mas o que eu quero dizer com isto é que eu tenciono adquirir esta empresa para longo prazo. Ou seja, mesmo que tenha uma queda no curto ou até no médio prazo, eu irei manter esta empresa para longo prazo, ok? Porque acredito no seu potencial e também eu, pelo menos com base naquilo que me foi explicado, acredito que até poderá ter talvez uma valorização no médio prazo. Mas pronto, isto é tudo com base no meu perfil, isto é um estudo pessoal e assim sendo, o que vou fazer agora é adquirir. Por isso, KMGZ, então procurar aqui negociar, aqui na Freedom 24, depois eles têm aqui a bolsa Cazaquistão, Europa, Ásia, etc. Cazaquistão é aquela que eu tenho interesse. KMGZ, aqui está, e temos aqui, pronto, ponto KZ. Deixa-me lá ver se tenho capacities suficientes. Sim, eu acho que tenho aqui suficientes, por isso basta selecionar esta empresa. Aliás, vou só aqui atualizar, pronto, e aqui está. No último ano, por acaso, tem tido uma valorização de 21.93%, o que não é mau. No entanto, é claro que eu espero sempre que este tipo de empresas possa ter uma valorização superior, mesmo em termos de volume está ok. Agora o que acontece é que neste momento o mercado está fechado, por isso eu vou ter que esperar que abra, e só para que tu tenhas noção, o mercado, se não estou em erro, abre às 6 da manhã, horário de Portugal, e fecha por volta das 11h30. No entanto, já começa a haver muito pouco volume a partir das 11, por isso entre as 11 e 11h30, eu honestamente prefiro não negociar essa hora, por isso preferencialmente entre as 6 e às 11 da manhã. Pronto, assim sendo, só me resta esperar que o mercado abra e até já. Pronto, o mercado já está aberto, por isso clicar aqui em Cazaquistão, ações, exatamente. Por isso, a ação que eu tenho interesse é aqui a KMGZ, ok? Por isso, KMGZ, aqui está. E agora clicar nela, está aqui, ok? Pronto, entretanto, deixa-me cá ver, tenho que abrir uma sessão. Ok, agora o código QR, por isso vou ter que vir aqui à Freedom 24, vir a menu, depois primeiro tenho que iniciar sessão segura, enviar código, está feito. Agora, depois disso tenho que adicionar dispositivo e agora passar aqui o código QR. Ok, pronto, está feito. Muito bem, então KMGZ, tenho que ver aqui mais ou menos quantos capacities são 100 euros, 48.000 capacities aproximadamente, por isso vou ter que aumentar isto até ter
pronto, cerca de 48 mil, 50 mil, ok? Pronto, agora deixa-me só ver aqui, KMGZ teve esta subida, por isso o que acontece é que eu várias vezes de manhã tenho várias reuniões e por isso, como a bolsa só está aberta entre as 6 da manhã até às 11, 11 e meia, ok? Aquele período das 11 às 11 e meia, como há uma redução de volume, então eu normalmente nunca adquiro nesse período. De qualquer modo, pronto, isto teve esta pequena subida, pronto, nestes poucos dias que passaram, mas é completamente tranquilo, ou seja, vou comprar estas 4 ações, colocar a ordem de compra, valor de mercado, confirmar compra e já está. Agora é só uma questão de esperar um pouco, ok, deixa-me cá ver volume de negociação por dia em unidades, depois também diz aqui o volume de negociação por dia em moeda, por isso cerca de 18, 19 milhões, por isso não tenho aqui qualquer problema, ou seja, vai ser rapidamente executada e já foi. Aliás, consegues ver aqui no canto superior direito, também consegues ver aqui nas minhas ordens, por isso começamos com um prejuízo inicial de 0,04%, como é quase nada, por isso aqui agora é só uma questão de aguardar. Entretanto, a nossa melhor posição, que era a CCBN, entretanto já aqui desvalorizou um pouco, ou seja, agora está com cerca de 48%, mas faz parte. De qualquer modo, eu relembro que estas posições todas são para longo prazo e têm um elevado risco-retorno, ou seja, são bastante arriscadas, mas o potencial retorno também pode ser elevado. Agora, eu também quero que tenhas em consideração as valorizações e desvalorizações do KZT comparativamente ao dólar ou comparativamente ao euro. Por isso, por este vídeo é tudo. Eu espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.